Imagine ser retirado da sua terra natal, ser separado da sua família e atravessar um oceano inteiro dentro de um navio superlotado. Ao chegar em um lugar desconhecido, você seria vendido e obrigado a trabalhar todos os dias, sem receber salário e sem poder escolher seu próprio destino. Durante mais de 300 anos, milhões de pessoas viveram exatamente essa realidade no Brasil. Mas afinal, como era a vida de um escravo no Brasil? A chegada dos africanos escravizados, entre os séculos XVI e XIX, o Brasil recebeu milhões de africanos escravizados. Eles eram capturados em diversas regiões da África e levados para portos controlados por comerciantes europeus. Depois disso, eram transportados para as Américas, em navios negreiros. A viagem pelo Oceano Atlântico podia durar semanas ou até meses. As condições eram extremamente difíceis. As pessoas eram mantidas em espaços apertados, com pouca ventilação, pouca comida e pouca água. Doenças se espalhavam rapidamente nesses navios. Por causa dessas condições, muitos não sobreviviam à travessia. Esse trajeto ficou conhecido como tráfico transatlântico de escravos, a venda nos mercados de escravos. Ao chegar ao Brasil, os africanos eram levados para mercados onde eram vendidos. Nesses locais eram avaliados pelos compradores, que observavam idade, força física e saúde. Famílias muitas vezes eram separadas nesse momento. Cada pessoa passava a ser considerada propriedade de um senhor. Depois da compra, os escravizados eram enviados para diferentes tipos de trabalho. O trabalho nas fazendas. Grande parte dos escravizados trabalhava em fazendas agrícolas. Entre as principais atividades estavam plantação de cana-de-açúcar, cultivo de café, produção de algodão, trabalho em minas de ouro e diamantes. A rotina era pesada. O trabalho começava muito cedo e podia durar até o final do dia. Nos engenhos de açúcar, por exemplo, havia diversas tarefas, desde o corte da cana até o funcionamento das máquinas de produção. Era um trabalho extremamente cansativo. A vida nas senzalas. Os escravizados geralmente viviam em construções chamadas senzalas. Esses locais eram simples, muitas vezes feitos de madeira ou barro. Várias pessoas dormiam no mesmo espaço. As condições de higiene eram limitadas. A alimentação normalmente incluía alimentos simples, como farinha, feijão, mandioca e pequenas porções de carne. Mesmo nessas condições difíceis, muitos escravizados conseguiam manter tradições culturais importantes. Música, dança, religião e costumes africanos continuaram presentes na vida dessas comunidades. Essas tradições ajudaram a formar parte importante da cultura brasileira. Formas de resistência. Apesar da opressão, muitos escravizados resistiram de diferentes maneiras. Alguns fugiam das fazendas em busca de liberdade. Outros organizavam pequenas revoltas ou sabotavam o trabalho. Uma das formas mais conhecidas de resistência foi a formação de quilombos. Quilombos eram comunidades formadas por pessoas que haviam escapado da escravidão. Nesses locais, tentavam viver de forma livre, criando suas próprias estruturas de organização. O mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, que existiu por décadas no nordeste do Brasil. Palmares chegou a abrigar milhares de pessoas e se tornou um símbolo da luta contra a escravidão. O caminho para o fim da escravidão. Durante o século XIX, a pressão contra a escravidão começou a crescer. Movimentos abolicionistas surgiram em diferentes partes do país. Jornais, intelectuais e ativistas passaram a defender o fim do sistema escravista. Algumas leis começaram a enfraquecer a escravidão, como a Lei do Ventre Livre, em 1871, que determinava que filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data seriam considerados livres. Depois veio a Lei dos Sexagenários, em 1885, que concedia liberdade para escravizados com mais de 60 anos. Finalmente, em 1888, foi assinada a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Essa lei foi assinada pela princesa Isabel. As consequências da abolição, mesmo com o fim da escravidão, a vida não se tornou fácil para os ex-escravizados. Muitos não receberam terras, emprego ou apoio do governo. Grande parte teve que continuar trabalhando em condições difíceis
para sobreviver. As consequências sociais desse período ainda influenciam a sociedade brasileira até hoje. Por isso, estudar esse capítulo da história é essencial para entender o Brasil atual. Curiosidade final. Você sabia que o Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados em toda a história das Américas? Estima-se que cerca de 4 a 5 milhões de pessoas foram trazidas para o território brasileiro durante o período da escravidão. Isso mostra o tamanho do impacto que esse sistema teve na formação da sociedade brasileira. Se você quer entender melhor a história do Brasil e os acontecimentos que moldaram o mundo, se inscreva no canal Rios do Conhecimento. Salve esse vídeo para revisar antes da prova. E comenta aqui. Você já tinha estudado sobre a escravidão no Brasil na escola? Porque conhecer o passado é essencial para compreender o presente.